Isso te impede de fazer seu primeiro milhão. Você está perdendo dinheiro sem saber. Se você acredita que não ficou rico porque ganha pouco, é exatamente aqui que começa o maior bloqueio da sua vida financeira. Essa ideia parece lógica, confortável e até justa, mas ela é uma armadilha mental poderosa. Porque enquanto você repete isso para si mesmo, pessoas vivendo com a mesma renda, enfrentando os mesmos preços altos, o mesmo mercado difícil e as mesmas limitações estão avançando financeiramente. Não porque são gênios, nem porque tiveram sorte, mas porque entenderam algo que quase ninguém ensina. O dinheiro não responde ao quanto você se esforça. Ele responde ao quanto você entende o jogo. E enquanto você não percebe isso, continua trabalhando muito e andando em círculos. Existe uma sensação silenciosa que acompanha quem está preso financeiramente. A sensação de que o dinheiro entra e desaparece. Não some de uma vez, não explode em um grande erro. Ele vaza, um pouco aqui, outro ali. Pequenas decisões diárias que parecem inofensivas, quase invisíveis. E o perigo mora exatamente aí. Quando o problema não dói, ele não gera urgência. Quando não assusta, ele não gera mudança. Você segue a vida, paga contas, resolve o mês e repete tudo de novo, acreditando que um dia algo vai melhorar sozinho. Só que não melhora. Porque o que te impede de crescer financeiramente não é um grande desastre, é a repetição automática de hábitos que nunca foram questionados. A maioria das pessoas acredita que pobreza é falta de dinheiro, mas na prática, pobreza é falta de consciência financeira. É não perceber que cada escolha, por menor que seja, está treinando sua mente para continuar exatamente onde está. Quando você normaliza viver no limite, o limite vira padrão. Quando você normaliza dívidas, elas viram parte da identidade. Quando você acredita que enriquecer é coisa de outro mundo, você se exclui antes mesmo de tentar. E o mais cruel é que tudo isso acontece sem alarde. Ninguém te avisa que você está perdendo dinheiro. Ninguém te ensina a olhar para o próprio comportamento financeiro com clareza. Você apenas sente o peso, o cansaço e a frustração. Talvez você já tenha pensado que não nasceu para isso, que dinheiro é complicado demais, que investir é coisa para quem já tem sobra. Esses pensamentos não surgiram do nada. Eles foram construídos ao longo da vida pela família, pelo ambiente, pela forma como a sociedade fala sobre riqueza e pobreza. Só que enquanto você aceita essas ideias como verdades absolutas, você entrega o controle da sua vida financeira. O dinheiro passa a mandar em você e não o contrário. E quando isso acontece, qualquer aumento de renda vira apenas um alívio temporário, nunca uma transformação real. Existe uma diferença brutal entre quem constrói patrimônio e quem apenas sobrevive. Não é inteligência acima da média, nem diploma, nem cargo alto. É consciência. É perceber que cada mês, sem controle, sem planejamento e sem intenção clara, é um mês de dinheiro perdido. Não perdido porque você gastou tudo, mas porque você não direcionou nada. O dinheiro sem direção sempre encontra o caminho mais fácil para ir embora. E quase nunca esse caminho leva à liberdade financeira. Se isso está soando desconfortável, é porque toca em um ponto que quase ninguém gosta de encarar. A responsabilidade. Não a culpa, mas a responsabilidade real de olhar para a própria vida financeira sem desculpas e sem auto-engano. Enquanto você acredita que o problema está apenas fora, no salário, no governo, na economia, você perde a única coisa que pode te tirar desse lugar, o poder de decisão. E é exatamente esse poder que define quem constrói o primeiro milhão e quem passa a vida inteira trabalhando apenas para pagar contas. O que vem a seguir vai te mostrar que o problema nunca foi só o dinheiro que entra, mas o jogo que você aprendeu a jogar sem perceber. E quando você enxerga o jogo, tudo muda.
Você está jogando o jogo do dinheiro todos os dias, mesmo sem perceber. Toda vez que recebe, gasta, parcela, adia ou ignora uma decisão financeira, você está fazendo uma jogada. O problema é que ninguém sentou com você para explicar as regras desse jogo. Você entrou em campo acreditando que vencer significava apenas trabalhar mais, fazer força, se sacrificar e aguentar firme. Só que o jogo do dinheiro não funciona como o jogo do esforço físico. Ele não recompensa quem corre mais, ele recompensa quem pensa melhor. E enquanto você continua tentando ganhar na base do cansaço, outras pessoas avançam com menos esforço porque entendem como se posicionar. Imagine alguém jogando futebol sem saber onde fica o gol, sem entender o que é falta, sem conhecer as regras básicas. Essa pessoa até pode correr o tempo inteiro, mas vai perder quase sempre. É exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas quando o assunto é dinheiro. A falta de educação financeira faz com que movimento seja confundido com progresso. Trabalhar muito, fazer horas extras, aceitar qualquer condição, tudo isso gera a sensação de estar fazendo algo, mas não garante avanço real. Sem clareza, você apenas se desgasta enquanto o placar continua contra você. Os hábitos financeiros automáticos são os verdadeiros jogadores invisíveis desse jogo. Eles tomam decisões no seu lugar todos os dias, sem pedir permissão. Comprar para aliviar o estresse, parcelar para não sentir o impacto, adiar o controle porque dá medo de olhar. Cada um desses comportamentos parece pequeno isoladamente, mas juntos constroem uma trajetória previsível. E o mais perigoso é que eles se repetem sem questionamento. Quando algo vira hábito, ele deixa de ser percebido como escolha. E tudo que deixa de ser escolha vira prisão. Existe também uma herança silenciosa que pesa muito mais do que se imagina. A mentalidade de pobreza não nasce com você, ela é ensinada. Frases como dinheiro é difícil, rico só fica quem engana, investir é arriscado demais. Tudo isso vai moldando a forma como você enxerga o mundo. Sem perceber, você aprende a desconfiar do crescimento e a aceitar a escassez como algo natural. O resultado é uma vida inteira tentando se proteger do risco, mas nunca se permitindo construir algo maior. Segurança vira sinônimo de ficar parado. O ambiente ao redor reforça esse ciclo o tempo todo. Amigos endividados normalizam dívidas. Famílias no limite normalizam viver no limite. Reclamar da falta de dinheiro vira conversa padrão, mas quase ninguém fala sobre planejamento, controle financeiro ou estratégia. Quando todo mundo ao seu redor vive do mesmo jeito, sair desse padrão parece estranho, quase errado. E assim, a mediocridade financeira se disfarça de normalidade, não por maldade, mas por repetição. Enquanto isso, o tempo passa. E o tempo é o ativo mais caro que existe. Cada mês sem clareza financeira não é apenas um mês difícil, é um mês perdido na construção de algo maior. O jogo continua rodando, quer você participe conscientemente ou não. E quanto mais tempo você passa sem entender as regras, mais distante fica de qualquer tipo de liberdade financeira. Não porque seja impossível, mas porque você está jogando um jogo que foi desenhado para vencer quem entende, não quem apenas insiste. O mais desconfortável é perceber que ninguém vai parar o jogo para te explicar como ele funciona. Essa consciência precisa partir de você. Questionar, observar, aprender e decidir jogar de forma diferente. Quando você entende que o problema nunca foi falta de esforço, mas falta de estratégia, algo começa a mudar por dentro. E essa mudança é o primeiro passo para sair da pobreza mental e financeira. No próximo ponto, você vai enxergar onde exatamente o dinheiro está escapando da sua vida sem que você perceba. E por que esse vazamento silencioso é o maior inimigo de quem tenta crescer financeiramente.
Existe um inimigo silencioso agindo todos os dias contra a sua vida financeira, e ele é perigoso justamente porque não faz barulho. Ele não aparece como um grande erro, uma decisão absurda ou um gasto extravagante. Ele se esconde nas pequenas escolhas, nas decisões automáticas e nos comportamentos que você aprendeu a considerar normais. É por isso que tanta gente trabalha a vida inteira e nunca sai do lugar. O dinheiro não some de uma vez, ele escorre. E enquanto você não percebe por onde ele está indo, continua acreditando que o problema é ganhar pouco, quando na verdade é perder muito sem consciência. A maioria das pessoas só percebe o impacto do dinheiro quando ele falta, quando o limite estoura, quando a conta não fecha, quando o imprevisto chega. Mas muito antes disso, o vazamento já aconteceu. Compras pequenas e constantes, aquelas que parecem insignificantes, vão se acumulando de forma invisível. O valor isolado não assusta, mas a frequência constrói um rombo silencioso. O problema não está em gastar sem intenção. Quando você não decide para onde o dinheiro vai, ele decide ir embora do jeito mais fácil. A falta de prioridade financeira é outro dreno poderoso. O dinheiro entra, as contas são pagas, e o que sobra desaparece sem destino. Não existe um acordo interno sobre o que é mais importante. Tudo vira urgência, nada vira prioridade. Sem esse filtro, qualquer desejo momentâneo ganha o mesmo peso que um objetivo de longo prazo. E assim, o futuro sempre perde para o presente. Não porque você não se importa, mas porque nunca foi ensinado a proteger o amanhã das tentações de hoje. Juros, parcelamentos e dívidas normalizadas completam esse cenário. Parcelar parece aliviar, mas na prática amarra o seu futuro. Cada parcela é uma decisão passada cobrando um pedágio do seu amanhã. Quando a dívida vira rotina, ela deixa de incomodar. E quando não incomoda, ela se perpetua. O dinheiro que poderia estar construindo segurança, pagando dívidas mais caras ou criando uma reserva de emergência acaba sendo usado para sustentar escolhas antigas. Isso não é azar, é falta de estratégia. A ausência de planejamento financeiro e disciplina fecha o ciclo do vazamento. Sem um plano claro, qualquer gasto parece justificável. Sem disciplina, até o melhor plano vira apenas uma boa intenção. Muitas pessoas evitam planejar porque acreditam que planejar é se privar, quando na verdade é se proteger. Planejamento não tira liberdade, ele cria. Ele define limites hoje para que você tenha opções amanhã. Sem ele, você vive reagindo, nunca conduzindo. E ainda existe um fator que quase ninguém considera. A falta de uma estratégia de renda extra mantém você preso a uma única fonte de dinheiro, frágil e limitada. Quando toda a sua vida financeira depende de um único fluxo, qualquer problema vira crise. Não pensar em aumentar a renda de forma inteligente não é prudência, é medo disfarçado. Enquanto você evita aprender, testar e desenvolver novas fontes, o dinheiro continua saindo mais rápido do que entra. Tudo isso junto explica por que o título faz tanto sentido. Você está perdendo dinheiro sem saber. Não porque é irresponsável, mas porque nunca foi ensinado a enxergar esses vazamentos. A boa notícia é que tudo que é invisível pode se tornar visível. E tudo que se torna visível pode ser controlado. O problema não é o café, o aplicativo, o parcelamento isolado. É não ter um plano para nada disso. Quando você começa a enxergar onde o dinheiro escorre, você começa a recuperar poder. No próximo ponto, vem a verdade mais desconfortável de todas. O erro central que impede a maioria das pessoas de chegar ao primeiro milhão, mesmo quando a renda aumenta. Existe um erro central que trava a vida financeira de quase todo mundo, e ele costuma passar despercebido porque parece lógico. A pessoa acredita que primeiro precisa ganhar mais para depois se organizar. Ela pensa que quando a renda aumentar,
tudo vai entrar nos eixos automaticamente. Esse pensamento é sedutor, porque transfere a responsabilidade para o futuro, mas ele é uma armadilha. Na prática, quem não aprende a cuidar de pouco dinheiro nunca estará preparado para cuidar de muito. O valor muda, o comportamento não. E é exatamente esse comportamento que define se o dinheiro constrói ou destrói. Quando alguém não domina R$ 1.000, perde 100 mil sem nem entender como. Porque o problema não está no número, está na falta de controle, de planejamento e de intenção. Sem esses pilares, qualquer aumento de renda vira apenas uma versão maior do mesmo caos. As despesas crescem junto, os hábitos se expandem e o vazio financeiro continua. A pessoa ganha mais, mas vive do mesmo jeito. Mais conforto, talvez, mas nenhuma segurança real. O padrão se mantém porque nunca foi questionado. Organizar dinheiro não é um detalhe, é a base de tudo. Quem não organiza, não multiplica. Isso não é frase de efeito, é lógica pura. Multiplicar exige clareza, exige saber quanto entra, quanto sai, para onde vai e por quê. Sem isso, investir vira chute, renda extra vira esforço desperdiçado e planejamento vira ilusão. A desorganização financeira não grita, ela se disfarça de correria. A pessoa está sempre ocupada, sempre resolvendo algo, mas nunca construindo. Outro ponto desconfortável é a resistência à mudança de hábitos. Todo mundo quer um resultado diferente, mas poucos aceitam fazer diferente. Hábitos são confortáveis, mesmo quando machucam. Eles dão previsibilidade. Mudar hábitos exige disciplina, e disciplina exige assumir que você é responsável pelas próprias escolhas. Não responsável no sentido de culpa, mas de comando. Enquanto você terceiriza suas decisões para o impulso, para o ambiente ou para a emoção do momento, você abdica do controle da sua vida financeira. Existe também uma confusão comum entre esforço e inteligência financeira. Trabalhar mais não resolve um problema que é estrutural. Se o sistema está errado, aumentar a força só acelera o desgaste. Inteligência financeira não é fazer conta complicada, é tomar decisões melhores com as informações que você já tem. É parar de repetir comportamentos que você sabe que não funcionam, mesmo que eles sejam socialmente aceitos. É ter coragem de dizer não para o agora, para proteger o depois. Esse erro central explica por que tanta gente melhora de vida, ganha mais, muda de emprego e ainda assim continua vivendo no limite. A renda sobe, mas a ansiedade também. O medo não desaparece, apenas muda de cenário. Isso acontece porque a base nunca foi construída. Sem base, qualquer construção fica instável. E o primeiro milhão, antes de ser um número, é um processo. Ele começa muito antes de grandes investimentos. Ele começa na forma como você trata o pouco. Assumir isso dói, porque tira desculpas, mas também liberta, porque devolve o poder. Se o problema fosse apenas o salário, você estaria refém do mundo. Mas como o problema é comportamento, você pode começar a mudar agora. E essa mudança não exige perfeição, exige consciência e constância. É aí que o jogo começa a virar. No próximo ponto, você vai entender a virada de chave que separa quem passa a vida inteira apagando incêndios de quem constrói patrimônio com consistência, mesmo começando de baixo. A virada de chave não acontece quando o dinheiro sobra. Ela acontece quando a forma de pensar muda. Pessoas que constroem patrimônio não são especiais. Elas apenas enxergam o dinheiro de um jeito diferente. Enquanto muita gente vê o dinheiro como algo para ser gasto o mais rápido possível, quem prospera vê o dinheiro como uma ferramenta. Uma ferramenta para criar segurança, opções e liberdade no futuro. Essa diferença de visão muda tudo, porque muda as decisões do dia a dia. Não é um pensamento mágico, é uma lógica prática aplicada com consistência.
A mentalidade de pobreza faz a pessoa perguntar se dá ou não dá. A mentalidade de riqueza faz a pergunta certa: como dá? Não no sentido de fantasia, mas de estratégia. Em vez de desistir diante do primeiro obstáculo, a pessoa começa a buscar alternativas. Ajusta, testa, aprende. Quem pensa no curto prazo escolhe o alívio imediato. Quem pensa no longo prazo escolhe a construção. E essa escolha se repete todos os dias, nos pequenos detalhes que quase ninguém valoriza. Quem vive preso financeiramente costuma gastar primeiro e planejar depois, quando sobra tempo ou energia. Quem constrói riqueza faz o inverso. Planeja primeiro, define prioridades e só então gasta. Isso não significa viver se privando, significa viver com intenção. Cada real passa a ter um propósito. O dinheiro deixa de ser algo que escapa e passa a ser algo que trabalha a seu favor. Essa mudança não acontece de uma vez, ela é treinada. E como todo treino, exige repetição e disciplina. Outra diferença clara está na relação com o tempo. A mentalidade de pobreza vive no agora, porque o agora parece urgente demais. Contas, pressões, desejos. A mentalidade de riqueza entende que o futuro precisa ser protegido. Ela aceita desconfortos pequenos hoje para evitar dores grandes amanhã. Isso vale para pagar dívidas, criar uma reserva, aprender a investir com pouco dinheiro. Não é sobre esperar sobrar, é sobre fazer caber. Existe também uma mudança profunda na forma de encarar renda. Quem pensa pequeno depende apenas do salário. Quem pensa grande busca criar renda extra, desenvolver habilidades, abrir novas possibilidades. Não porque odeia o trabalho atual, mas porque entende que depender de uma única fonte é arriscado. Diversificar renda é uma forma de proteção e crescimento. E isso começa muito antes de ganhar muito dinheiro. Começa com curiosidade, aprendizado e ação prática. O medo de investir é outro ponto decisivo. A mentalidade de pobreza enxerga investimento como algo perigoso, distante, quase proibido. A mentalidade de riqueza enxerga investimento como aprendizado. Começa pequeno, erra pouco, ajusta e segue. Não espera o cenário perfeito, porque sabe que ele não existe. O foco não é acertar sempre, é evoluir com inteligência financeira. Quem espera demais paga o preço da estagnação. Essa virada de chave não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Não é o dinheiro que muda a pessoa, é a pessoa que muda a forma como lida com o dinheiro. E quando essa mudança acontece, mesmo com pouco, o caminho começa a se abrir. Porque agora existe direção, intenção e estratégia. No próximo ponto, você vai ter acesso a um método prático para sair da corrida dos ratos, retomar o controle financeiro e começar a construir liberdade com ações simples e possíveis, mesmo ganhando pouco. Sair da corrida dos ratos não exige um evento extraordinário, exige método. E método é o que transforma esforço em resultado. A maioria das pessoas vive reagindo ao dinheiro, apagando incêndios, resolvendo o mês. Isso gera a sensação constante de urgência, como se nunca houvesse espaço para pensar. O método anti-ratos começa justamente quebrando esse ciclo. Ele não depende de motivação alta nem de renda ideal. Ele depende de decisão e repetição. A decisão de assumir o controle e a repetição de ações simples até que elas se tornem hábito. O primeiro movimento é encarar a realidade financeira sem julgamento. Enquanto você foge dos números, eles mandam em você. Anotar tudo o que entra e tudo o que sai não é punição, é clareza. Clareza gera poder. Quando você vê o dinheiro no papel ou na tela, algo muda. Gastos que pareciam pequenos ganham forma. Padrões que estavam invisíveis aparecem. E a partir daí, você deixa de ser refém do susto no fim do mês. Você passa a antecipar, e quem antecipa decide melhor.
Com clareza vem a possibilidade de atacar dívidas com estratégia. Dívida não é só um problema financeiro, é um problema mental. Ela ocupa espaço na sua cabeça, rouba sua energia e limita suas escolhas. Pagar dívidas de forma inteligente significa parar de agir por desespero e começar a agir por lógica. Priorizar juros altos, negociar quando possível e parar de criar novas dívidas enquanto resolve as antigas. Isso exige disciplina, mas disciplina não é rigidez, é compromisso com um objetivo maior. Cada dívida eliminada devolve um pouco de liberdade. Ao mesmo tempo, entra a construção do fundo de emergência. Muita gente acha que isso é luxo, mas na verdade é proteção básica. Sem uma reserva, qualquer imprevisto vira crise. Com uma reserva, o imprevisto vira apenas um contratempo. O fundo de emergência não precisa ser grande no início, precisa existir. Ele muda a forma como você dorme, como você decide e como você reage ao medo. Segurança financeira não começa com investimento sofisticado, começa com estabilidade. Com controle, dívidas sob controle e uma reserva em formação, o próximo passo natural é investir, mesmo com pouco dinheiro. Esperar sobrar é uma ilusão que prende muita gente. O valor inicial importa menos do que o hábito. Investir com pouco ensina mais do que estudar demais sem agir. Você aprende na prática como o dinheiro se comporta, como o tempo trabalha a seu favor e como pequenas decisões consistentes constroem algo maior. O foco não é ganhar rápido, é criar constância. Paralelamente a tudo isso, pensar em renda extra deixa de ser opção e passa a ser estratégia. Não para se sobrecarregar, mas para ampliar possibilidades. Desenvolver uma habilidade, prestar um serviço, vender algo que você sabe fazer. Renda extra não é sinal de fracasso, é sinal de visão. Ela acelera o pagamento de dívidas, fortalece a reserva e aumenta a capacidade de investir. Mais importante ainda, ela muda a sua relação com o dinheiro. Você deixa de se sentir preso a uma única fonte. O método anti-ratos funciona porque ele organiza o presente enquanto constrói o futuro. Ele tira o peso da improvisação e substitui pelo planejamento. Não é sobre viver apertado para sempre, é sobre apertar agora para respirar depois. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que ganha. Quando você assume esse controle, o dinheiro para de ser um problema constante e começa a ser uma ferramenta. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas ela começa no primeiro dia em que você decide agir diferente. E quando você olha para trás, percebe que o maior ganho não foi apenas financeiro, foi mental. Foi a sensação de que agora você conduz a própria vida. No próximo ponto, você vai visualizar o futuro possível que se constrói, quando essas decisões deixam de ser esforço e se tornam parte de quem você é. Imagine acordar e não sentir aquele aperto no peito antes mesmo de olhar o celular. Não porque você ficou rico da noite para o dia, mas porque existe clareza. Você sabe exatamente onde está, para onde está indo e o que precisa ser feito. O dinheiro deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um recurso sob controle. As contas não somem, os desafios continuam existindo, mas a relação com eles muda. Você não reage mais no impulso, você responde com estratégia. Nesse futuro possível, imprevistos não te paralisam. Um problema no trabalho, uma despesa inesperada, uma mudança de cenário deixam de ser o fim do mundo. Eles se tornam eventos administráveis. Existe uma reserva que protege, um plano que orienta e uma mentalidade que sustenta. Você não depende mais da sorte nem de milagres. Depende de processos que você mesmo construiu. E isso gera algo raro, tranquilidade. Aos poucos, você percebe que a sua confiança não vem mais de quanto dinheiro tem na conta naquele dia,
mas da sua capacidade de gerar, organizar e decidir. Essa confiança muda a forma como você se posiciona no trabalho, nas negociações e nas oportunidades. Você passa a dizer mais não para o que te atrasa e mais sim para o que te aproxima dos seus objetivos. O medo diminui porque agora existe base. E onde existe base, existe crescimento. Esse futuro não é feito de luxos exagerados, mas de escolhas conscientes. Você começa a planejar compras, viagens, investimentos e projetos pessoais sem culpa e sem ansiedade. O dinheiro deixa de ser motivo de briga interna e externa. Conversas difíceis ficam mais fáceis porque agora você tem números, critérios e prioridades. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo construção, e essa mudança é profunda. Com o tempo, a renda extra deixa de ser apenas um complemento e passa a abrir novas possibilidades. Talvez um projeto próprio, talvez mais liberdade de escolha, talvez menos dependência de um único salário. Não importa o formato. O que importa é que agora você enxerga caminhos. Onde antes havia bloqueio, agora há alternativas. Onde antes havia medo, agora há curiosidade. Isso é desenvolvimento pessoal aplicado à vida real. Você também começa a perceber que sua mentalidade influencia outras áreas da vida. Disciplina financeira fortalece disciplina emocional. Planejamento financeiro melhora planejamento de tempo. Autorresponsabilidade no dinheiro se reflete em decisões mais maduras em geral. A transformação não fica restrita à conta bancária, ela se espalha. Você se torna alguém mais consciente, mais presente e mais estratégico. Esse futuro possível não é perfeito, mas é estável. Não é rápido, mas é consistente. Ele não depende de motivação constante, depende de hábitos bem construídos. E hábitos, quando bem escolhidos, trabalham por você mesmo nos dias difíceis. É por isso que tantas pessoas nunca voltam ao ponto de partida depois que constroem essa base. Porque não é só dinheiro, é identidade. Você começa a se enxergar como alguém capaz de construir, não apenas de resistir. E essa visão muda tudo. O primeiro milhão deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência de decisões repetidas ao longo do tempo. Mesmo que ele demore, o caminho até ele já vale a pena, porque a vida fica mais leve antes de chegar lá. No próximo ponto, vem a escolha final. Continuar vivendo no automático ou assumir de vez o controle da própria vida financeira e mental. Chega um momento em que não dá mais para fingir que não é com você. Depois de enxergar o jogo, os vazamentos, os hábitos e o caminho possível, a única coisa que resta é a escolha. E essa escolha é silenciosa. Ninguém aplaude, ninguém vê. Ela acontece dentro. Você pode fechar este vídeo e seguir a vida do mesmo jeito, deixando o dinheiro decidir por você, repetindo padrões, empurrando decisões para depois. Ou pode assumir o controle agora, mesmo com medo, mesmo sem ter tudo resolvido, mesmo começando pequeno. Assumir o controle não significa ter todas as respostas. Significa parar de fugir das perguntas certas. Quanto eu ganho de verdade? Para onde meu dinheiro vai? O que está me mantendo preso? O que eu preciso mudar primeiro? Essas perguntas incomodam, porque elas tiram o conforto da desculpa, mas também libertam, porque devolvem o comando. Enquanto você não escolhe conscientemente, você escolhe por padrão. E o padrão, quase sempre, leva para o mesmo lugar. A maioria das pessoas passa a vida esperando um momento ideal para mudar. Um salário maior, menos problemas, mais tempo, mais energia. Esse momento quase nunca chega. Quem constrói liberdade financeira começa no cenário imperfeito com as ferramentas que tem. Começa organizando o caos, cortando vazamentos, criando hábitos e tomando decisões melhores, um dia de cada vez. Não é bonito no início, mas é transformador no processo.
Se você entendeu que educação financeira não é sobre números, mas sobre comportamento, você já está alguns passos à frente da maioria. Se entendeu que mentalidade não é pensamento positivo vazio, mas responsabilidade prática, você já mudou algo importante. Agora falta o movimento mais simples e mais difícil: agir. Agir não como quem quer tudo rápido, mas como quem decidiu não voltar para o automático. Talvez ninguém ao seu redor esteja fazendo isso. Talvez você se sinta sozinho nesse caminho no começo. Isso é normal. Toda mudança real começa isolada. Mas aos poucos, os resultados falam. A clareza aumenta, o controle aparece, a ansiedade diminui. E o que antes parecia impossível começa a parecer apenas distante. Distante, mas alcançável. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa apenas parar de sabotar quem você já é. Precisa parar de tratar o dinheiro como um inimigo ou como algo incontrolável. Dinheiro é ferramenta. E ferramenta mal usada machuca, mas bem usada constrói. A diferença está na consciência de quem segura. A partir de agora, cada conteúdo, cada aprendizado, cada decisão pode te afastar ou te aproximar da liberdade financeira. Nada muda da noite para o dia, mas tudo muda quando você decide não ignorar mais. Se este vídeo fez sentido, é porque alguma coisa dentro de você já percebeu que dá para viver diferente. Essa percepção é valiosa. Não desperdice. Escolher mudar é um ato silencioso, mas poderoso. E toda grande transformação começa exatamente assim. Agora, a decisão está nas suas mãos.